Olá! Nós falaremos agora sobre problema-chave no seu projeto de pesquisa. O problema-chave é fundamental para o desenvolvimento da sua pesquisa. Neste momento, você deve refletir muito antes de responder as perguntas em relação ao problema-chave. Deve refletir muito qual é exatamente o seu problema-chave, porque ele representa a estrutura, o esqueleto da sua pesquisa. Sem um problema-chave não existe pesquisa. Podem existir fatos, mas não pesquisa. A pesquisa necessariamente parte de um problema. E então você não pode falar, olha, o sol nasce todos os dias, eu vou estudar isso. Tá, qual que é o problema? Existe alguma doutrina, algum debate, como que ocorre, né, o nascer do sol? Tem alguma doutrina que conteste determinado fenômeno? Tudo bem, mas em relação a fatos você não desenvolve uma pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa é o desenvolvimento de saber, de conhecimento. E é mais uma vez que eu falo, exatamente determinando o seu problema-chave no seu projeto de pesquisa, é que já vai diferenciar o seu trabalho de um texto explicativo. E aqui eu quero fazer uma pausa. Tem uma grande diferença entre texto explicativo e texto argumentativo. O texto explicativo é o que vocês estão acostumados a ler no início da graduação, que são manuais, cursos, que dão conceitos, que dão exemplos de aplicação, se for estudante de direito que traz algumas decisões, etc. Mas são textos que só estão permitindo que o estudante entre em contato com determinado assunto. Agora, texto argumentativo é debate, são posicionamentos contraditórios, são dúvidas em relação à doutrina, ao próprio poder judiciário, se for um trabalho de direito, ou seja, precisa ter debates, questionamentos, dúvidas, né? E o texto argumentativo contrapõe diversos posicionamentos, diversos ângulos de análise daquela questão. Então, pessoal, o seu texto é argumentativo. É por isso que você não vai poder colocar, isso a gente vai ver mais para trás, nas suas referências bibliográficas, você não pode colocar manuais. Você não pode colocar cursos que você usou na graduação, porque eles não servem para o desenvolvimento de uma pesquisa. Você tem que usar textos argumentativos, que são artigos científicos, monografias, teses de doutorado, livros que sejam específicos sobre determinado assunto e que buscam falar qual que é o contexto, qual que é a discussão sobre determinado assunto em várias perspectivas. E isso sim é um texto argumentativo. Bem, retornando ao problema-chave, o problema-chave, portanto, ele precisa ser essa dúvida que você tem. É por isso que eu falei, olha, quando você for escolher o tema, às vezes você escutou numa palestra e até vai facilitar na delimitação. E na palestra eles vão falar sobre a dúvida, o problema, o debate acadêmico sobre determinado tema, sobre determinado tema específico que você vai desenvolver. E aí você já tem um ponto de partida. Então você precisa ter a dúvida quanto ao seu entendimento, né, em relação a isto. Então, você não pode ser algo que não tenha debates acadêmicos, debates científicos, que não pode ser um problema já solucionado, né? Precisa ser algo que seja contestável e que você vai contribuir com a sua pesquisa, com a sua perspectiva. Então, o que você vai ter que fazer quando você for desenvolver o problema-chave? Bem, você vai ter que falar qual que é o seu problema-chave, qual que é a sua dúvida que você vai investigar. Bem, é tal. Depois, o que você vai ter que falar em relação a esse problema-chave? Ótimo, então você tem este problema-chave, né? Por exemplo, no caso que a gente falou sobre a delimitação do tema, as audiências públicas são realmente os melhores instrumentos para discussões genéticas? Por que nunca são utilizados no Brasil para este tema? Então aí tem uma dúvida. Se no Brasil não aplica, por que eu estou defendendo que é? Quem que defende? Quem é contrário? Que fala que não pode, que deve ser
os cientistas devem colocar determinada perspectiva em relação a este debate, devem entrar, por exemplo, com um amicus curiae para solucionar as dúvidas do Poder Judiciário. Aqui eu tenho um debate, este é o meu problema. O problema realmente são instrumentos que vão fortalecer, inclusive, o Estado democrático de direito e vai evitar um determinismo biológico? Bem, aqui eu estou vendo as questões que estão envolvendo o problema-chave. Então, além do problema-chave, para desenvolver no meu projeto de pesquisa, eu tenho que falar quais são as questões que são suscitadas a partir deste problema-chave, que são estas que eu falei, né? Por que o Brasil não utiliza quase audiências públicas para este assunto? Realmente as audiências públicas fortalecem o Estado democrático de direito e as audiências públicas podem combater o determinismo biológico na sociedade ou minimizar o seu impacto? Quer dizer, eu tenho 3 questões que são suscitadas a partir deste problema-chave. E não só isso, você também deve fazer análise de outro elemento, um exemplo de desdobramento deste problema-chave. Em que situação que eu verifico isso? Já teve alguma audiência pública? Qual foi essa audiência pública? E por que ela despertou determinadas dúvidas? Ela resolveu alguma coisa? Ela não resolveu? Quais são os desdobramentos do não uso? Algum doutrinador já falou que o não uso de audiências públicas acontece em determinada situação? Então, quer dizer, são questões que você deve resolver para desenvolver o tópico de problema-chave. Não se esqueça, toda a sua monografia, todo o seu artigo, todo o seu trabalho de conclusão de curso vai ter como esqueleto o problema-chave. Quando você for ler um artigo, você tem que pensar no seu problema-chave. Quando você for escrever, você tem que pensar no problema-chave. Quando você for fichar determinado texto, você precisa pensar no seu problema-chave. Toda a sua perspectiva vai ser voltada à solução do seu problema-chave. Como que você vai resolver este problema? Qual que é a possível solução? Este problema-chave ele pode ser enfrentado de que maneira? Quais são os livros que vão te auxiliar? Qual é o método? Quer dizer, tudo a partir de agora, todos os próximos tópicos do seu projeto de pesquisa estarão conectados com o seu problema-chave e as questões suscitadas a partir deste problema-chave. Bem, pessoal, então, mãos à obra, pense bem neste problema-chave, escreva numa folha de papel, se você precisar, para organizar o seu pensamento, e o problema-chave precisa estar muito claro. Repita várias vezes para você mesmo, repita para um colega seu, para um familiar, quem você tenha contato, veja se está claro este problema. Esta dúvida está clara? Você está entendendo bem qual que é o grande problema que você vai enfrentar? Só escreva no seu projeto o problema-chave quando for muito claro a sua visão, o seu pensamento em relação a esta dúvida a ser enfrentada ao seu projeto de pesquisa. Porque se você não tiver dúvida, você não tem projeto. E é por isso que muitos estudantes não conseguem desenvolver o seu TCC ou são reprovados. Porque não sabem qual é a dúvida, qual que é o problema-chave. Vão defender o quê? Qual que é o texto argumentativo? Qual que era a minha contribuição? Nenhuma. Não é um trabalho científico. E você não vai querer também estar neste grupo daqueles que ou não conseguem escrever o seu TCC ou são reprovados, né? Então, pense bem, reflita sobre o seu problema-chave. Bem, muito obrigada e até o próximo tópico.